Pense comigo, senta aqui, vamos conversar sobre vida e o amor. Você sabe o que caracteriza um líder? Você sabe se a liderança é algo que você nasce com ela ou é uma competência que você aprende? A liderança serve só para o trabalho ou em outros aspectos da vida? Se você quer saber um pouco de liderança, como é que é o perfil do líder e como você o reconhece, esse vídeo é para você ou para alguém que você gosta. Sejam bem-vindos. Este é o podcast Pense Comigo com Bia Lobo. Vida, amor e cotidiano. Para mulheres 30 a mais. Mas certamente está chegando muito mais longe que isso. Eu sou Maria Beatriz Lobo, eu sou psicóloga, eu sou gestora, professora, já dei consultoria para mais de 120 instituições de ensino superior, trabalho também com psicoterapia breve, life coaching e conheço bastante, estudo bastante, já apresentei, já analisei diversos casos para saber como é que a liderança se comporta, qual é o perfil da liderança e quais são as características que deve ter um líder. E hoje esse é o nosso papo. O episódio nosso hoje é sobre o perfil do líder e como reconhecê-lo. Eu sei que é um assunto que as pessoas acham que é só para o trabalho, né? Trabalhar, ser líder de grupo, líder de equipe, mas na verdade a liderança vai muito além da questão do trabalho. A liderança ela ocorre na família, ela ocorre também no trabalho, ela ocorre na igreja, no clube, na política, em N locais, né? E a liderança é um atributo, é uma competência bastante valorizada, cada vez mais valorizada, na verdade, em todos os ambientes que se frequentam, em todos os países. Eu chego a dizer que nas pesquisas que foram feitas pelo nosso Instituto Lobo, em parceria com a Faculdade Pentágono, nós fizemos um levantamento com as empresas e a capacidade de liderança é uma das soft skills, ou das competências mais simples, que não são ligadas diretamente à sua formação, mais valorizadas para a média gerência e pelos empresários que querem ter líderes na sua empresa para poder comandar suas equipes. Mas certamente a liderança também é valorizada na família, chefe de família ou a chefe de família, a capacidade de liderança para poder fazer com que as pessoas ligadas a ela sigam as suas orientações. Na igreja, quem comanda a igreja, né? Os grupos de diversos tipos, também outros tipos de associações, na política, na vida real. Então a liderança tem o seu papel. E as pessoas perguntam muito para mim, Beatriz, quais são as características de um líder? E existe um líder que nasce líder? Ou você pode se formar um líder? Então, quando a gente pensa na liderança, as características de um líder, elas geralmente elas são potenciais, eu diria assim. Você tem um potencial para liderança quando você tem algumas características da sua própria personalidade, mas você precisa saber usá-las bem. E algumas delas podem ser aprendidas, o que seria muito interessante para muitas pessoas, né? Na verdade, quando se pensa em liderança, pensam em características que todo mundo gostaria de ter. E não necessariamente elas aparecem o tempo inteiro, né? Mas as pessoas acham que a liderança é sempre uma coisa muito positiva. Mas a história nos mostra que há lideranças extremamente positivas, capazes de mudar a história de um país, de um povo, e também há histórias de líderes extremamente negativos. Então, as mesmas características que podem levar um líder a um bom papel, a assumir um compromisso, um trabalho virtuoso para melhorar a vida do país, da região, da pessoa, do trabalho, da empresa, seja o que for, assim como exigem líderes capazes de levar uma nação para a guerra, uma nação para um preconceito, uma nação para um genocídio e coisas dessa natureza. Então, mais importante do que saber se ser líder é uma coisa boa, é querer ser líder de forma positiva. Usar a liderança de forma... Aquele líder da gangue, que leva a gangue a fazer coisas criminosas, exerce liderança de uma maneira negativa. Não é dessa liderança que nós vamos falar da liderança positiva, tá? Não há traços uniformes reconhecidos por todos os estudiosos
do que seja um líder, né? Na verdade, só há um traço universal, que eu vou falar dele no final. Todos os outros, de uma certa forma, eles são parecidos, né? Quando se fala da liderança, e com algumas mudanças aqui e ali. Então, depois de estudar muito, eu fiz um apanhado para separar quais seriam as características mais importantes da liderança e, sabendo delas, a gente tem condição de ajudar as pessoas a desenvolverem algumas dessas características, treinamento, tanto na escola quanto em casa, também em coaching, em outras possibilidades, para que a pessoa desenvolva algumas dessas características. Mas as principais eu separaria em 4 grupos. Primeiro, as características de personalidade. Um líder certamente é uma pessoa corajosa. Corajosa porque ele vai ter que enfrentar situações, ele provavelmente vai ter que estar à frente do grupo em diversas circunstâncias, tanto para apresentar, quanto para ouvir a crítica, quanto para ter o problema, quanto para poder liderar um barco em naufrágio, para poder fazer milhões de coisas, ele tem que estar disposto a se expor, a estar na frente. Então, ninguém imagine um líder covarde. No primeiro risco, o primeiro problema, abandona o barco, deixa todo mundo falando sozinho, ou tem reações óbvias de medo e de vontade de desaparecer. Então a coragem é uma característica da personalidade do líder. Outra característica da personalidade do líder é a determinação. O líder, ele sabe para onde ele quer ir. Ele tem essa determinação de buscar os seus objetivos de maneira constante e persistente. É difícil imaginar um líder muito dúbio que cada hora defende uma coisa, né, que cada hora aponta uma possibilidade, as pessoas ficariam meio perdidas se isso acontecesse, né? Imagina que você está liderando um grupo num safari e aí alguém pergunta: e onde é que estão os leões? Ah, certamente estão por ali. Mas pode entrar aqui também? Eu não sei. Não, é uma boa pergunta. Como é que nós vamos fazer se aparecer um leão? Já imaginaram isso? Então, estou mal comparando, mas essa falta de determinação seria isso. Você chegar e não ser capaz de determinar seus objetivos com clareza para os seus liderados, mostrar por que você defende esses princípios e os seus objetivos e ter esse firme propósito de alcançá-los, tá bom? E para fechar aí a característica de personalidade, o líder geralmente é muito energético. Ele tem muita energia, né? Você não consegue imaginar um líder molão, cansadão o tempo inteiro. Não, vai você. Não, hoje eu não estou muito afim, estou cansado. Todos os filmes que a gente vê de heróis, o líder é o último a deitar e o primeiro a levantar. Não é verdade? Ele exige energia, energia para falar, energia para combater, energia para defender. Ele tem que ter energia. Então, seriam essas 3 características mais aceitáveis e reconhecidas como características de liderança. Outra área interessante é a área intelectual, que caracteriza a intelectualidade dos líderes, né? A maioria dos líderes são bastante inteligente, né? Não se imagina que uma pessoa com pouca inteligência, e aí eu não falo só de estudo formal, eu falo de inteligência que extrapola a educação formal, né? Inclusive a história mostra muitos líderes que não tinham formação adequada, mas que atendiam ao que se imagina que um líder tem que saber. Ele tem que ter conhecimento de coisas, ser capaz de reconhecer situações, capaz de exemplificar com outros momentos semelhantes e mostrar que tem não só conhecimento, como inteligência diante dos desafios, diante dos problemas, e talvez seja a maior característica da inteligência do líder, a capacidade de resolver problema, né? Eu considero para mim o melhor resumo do que é a inteligência, e essa capacidade, essa inteligência é necessariamente uma condição intelectual que se espera de um líder. Outra capacidade importante intelectual do líder é a capacidade de discernimento. Saber a hora de fazer, de não fazer, o que é bom, o que não é bom, como atuar, como não atuar, quem aceitar, quem desconfiar. O discernimento é sabedoria. E o discernimento tira o líder de muitas situações junto com o seu grupo e às vezes também é capaz de apontar caminhos que ninguém tinha pensado antes. Então, o discernimento é uma característica aceita e reconhecida na liderança. E a outra característica fundamental intelectual de um líder é a capacidade de aprender.
Vocês observem na história quantas pessoas começaram humildes com alguns processos, alguns projetos, algumas situações e que foram aprendendo com uns, com os outros, se aproximando de pessoas capazes, absorvendo informações e aprendendo, aprendendo e aprendendo. Ou seja, um líder não acha que sabe tudo. Um líder sabe que ele pode aprender em várias circunstâncias, de várias formas e com vários tipos de pessoa. E essa capacidade de aprender traz para o líder essa sensação de que ele está sempre em evolução. Porque quem acha que não tem o que aprender não evolui. Aliás, para minha experiência própria, as pessoas mais inteligentes, mais preparadas que eu conheço, todas elas ainda acham que continuam e têm que continuar aprendendo todos os dias. Quando eu vejo uma pessoa que se arvora de ser muito, muito, muito capaz, que já conhece tudo, já sabe tudo, tudo que você vai dizer ela tem a resposta, geralmente é uma pessoa que está tentando esconder suas deficiências. Porque a verdadeira liderança não tem medo de saber, de dizer que não sabe. Às vezes nem sabe que sabe, e você pergunta para ela, ela junta as informações e é capaz de criar um novo pensamento, uma nova forma de abordar o assunto. Portanto, ela vai continuar aprendendo ao longo de toda a vida. Das características emocionais, as mais reconhecidas de uma liderança, primeiro é o entusiasmo, né? A liderança apática, a liderança que não mostra a crença naquilo e é capaz de transbordar e transferir para as pessoas aquilo que ela está sentindo, raramente consegue bons objetivos. Então, o entusiasmo é parte da liderança, porque o líder apático, acho que vai dar, vamos lá, vamos tentar. Não é isso que se espera. Se espera uma coisa vibrante, uma pessoa que seja capaz mesmo de movimentar massas, movimentar o grupo, movimentar as pessoas numa direção, porque elas mostram entusiasmo com o que elas estão fazendo. E esse entusiasmo vem na crença de que aquilo é possível, que aquilo é bom, que vai fazer bem e que vai dar certo. Então, essa é uma característica emocional bastante importante. Por outro lado, se espera que o líder seja equilibrado. Ou seja, o fato de você ser entusiasmado quer dizer que você seja louco, né? Que você é capaz de fazer qualquer doidice para conseguir seu objetivo e não sabe a hora de recuar, não sabe a hora que não foi a melhor medida, não sabe a hora de buscar ajuda, não sabe a hora de dizer isso aqui não está certo. Então, o líder tem que ter equilíbrio. Os líderes mais desequilibrados levaram provavelmente muita gente a fracassos retumbantes, se não a tragédias. Então, o equilíbrio, tanto psíquico quanto o equilíbrio emocional, o equilíbrio é fundamental para o exercício da liderança. E, como característica emocional também, ficando em 3 para cada um, a segurança, né? O líder ele mostra ser uma pessoa segura daquilo que ele está falando, daquilo que ele pensa, das decisões que ele está tomando, dos caminhos que ele está indicando. Essa segurança, se não for passada, como é que as pessoas que estão seguindo as suas orientações vão se sentir seguras também? Então, o líder tem que ter segurança, tem que demonstrar segurança, tem que passar segurança naquilo que ele acredita, naquilo que ele faz, ok? Quando pensamos nas características de relacionamento, como é que o líder se relaciona? Ele é um ser gregário, o que significa que para ser líder você tem que gostar de pessoas. Liderança dentro do quarto não existe. Até hoje pode-se achar que se faz isso via internet, mas de uma certa forma, em um certo momento, você tem que demonstrar sua capacidade de aceitar bem e conviver bem com as pessoas, ter empatia pelas pessoas e entender que essa vontade de estar junto faz parte da característica do líder, né? É muito comum você ver as pessoas que têm liderança saindo sempre em grupos, levando as pessoas junto, fazer as coisas, movimentando mais gente, porque eles gostam de ter um entorno e gente aprendendo, e gente crescendo, é a pessoa que gosta de conviver. Além disso, o verdadeiro líder, ele gosta de trocar ideias. E trocar ideias não é o que muita gente faz. É chegar numa pessoa, entender o que ela quer, o que ela pensa, chegar e dizer, olha, vou trocar a sua ideia pela minha. Pare de pensar como você pensa e pense como eu penso. Isso é trocar ideia no pior sentido da palavra. É você querer submeter a pessoa ao que você pensa. O líder troca ideia porque ele
Ao discutir o que ele pensa e entender o que o outro pensa, ele entende o que ele pensa e o que o outro pensa, e o outro cresce também porque entende o que ele pensava e o que o seu líder pensa. Portanto, é uma somatória, não é uma substituição. Então, essa capacidade do líder de poder somar ideias e, portanto, passar ideias para as pessoas têm que crescer com mais ideias, não só aquela própria que ela tinha. Então, essa é uma característica de relacionamento muito interessante das lideranças. Uma certa humanidade, né? A ideia de um líder intocável, quase sobre-humano, não é eficaz. O líder verdadeiro, ele tem a humanidade, ele tem a preocupação com o próximo, a preocupação com o outro. Geralmente, ele pode até ir para o sacrifício, que é uma coisa que aconteceu na história e pode acontecer na vida normal das pessoas, e se sacrificar porque ela acredita, a liderança acredita que ele tem esse papel, né, enquanto ser humano, e ele toma a frente dessa situação. A humanidade no sentido de saber que as pessoas falham, de reconhecer que as pessoas têm suas fraquezas, que as pessoas são humanas, ele também tem fraquezas, ele também tem momentos difíceis, e essa humanidade faz com que o líder esteja mais valorizado e tenha mais pessoas que possam confiar no que ele pretende fazer, no que ele afirma que seria o certo. E eu desconheço um líder que não tem uma boa capacidade de comunicação. A liderança exige boa comunicação. Essa capacidade de comunicação tem que ser treinada, a linguagem tem que ser treinada, e isso está me preocupando muito com a geração que está vindo aí, a geração das abreviações, a geração das palavras que são praticamente dialetos, né? Isso vai ser um problema no futuro, porque a comunicação tem que ser cada vez mais fluida, tem que ser cada vez mais fácil de ser entendida, e o líder tem que ser capaz de expressar muito bem e com clareza o que ele pensa, porque hoje, principalmente com o advento das redes sociais, a possibilidade de ele ser mal entendido é muito grande, né? Então, se comunicar bem de maneira clara, no momento certo, né, com objetividade, com firmeza de propósitos na sua comunicação, sabendo onde você quer chegar no que você está falando ou escrevendo, é fundamental. E essas seriam as características mais defendidas, né? Sobre o que é ser líder em qualquer aspecto da vida, seja no trabalho, em casa, no clube, na família, na igreja, como eu falei. Muito bem. Aí, Beatriz, mas sempre foi assim? Não. Na verdade, a liderança era reconhecida em alguns postos muito específicos. E a gente tinha uma adoção muito mais de uma visão no trabalho de chefias, que seriam administradores de recursos, sejam humanos, sejam materiais, sejam físicos, né? Então, os antigos chefes, né, que podem ter esse nome até hoje, mas hoje se espera que os chefes sejam líderes, que eles sejam capazes de ir além de só coordenar a tarefa, planejar e executar. Ele tem que ser capaz de levar aquele grupo a dar mais do que ele mesmo tem, né? Produzir mais do que se esperava. O líder é capaz de fazer com que a somatória dos indivíduos seja maior do que simplesmente o que cada um em conjunto poderia fazer. Porque o resultado melhora pela forma como ele conduz o trabalho, pela forma como ele faz que as pessoas contribuam. Então, hoje se espera que na maioria dos cargos tenha-se líderes e não chefes, simplesmente. E não só um. Numa empresa, por exemplo, né? Ou numa igreja, ou num lugar, é importante que haja vários líderes e que se criem uma sucessão de líderes para que o país não fique a navegar sem rumo, para que uma igreja ou uma empresa, quando perde seu fundador ou perde a sua liderança, o seu criador, não tenha mais uma sucessão que permita que ela seja perene e vitoriosa. Então, é muito importante que a gente tenha vários tipos de líderes numa empresa ou em qualquer tipo de agregação ou associação de pessoas, mas sempre terá um líder, também chamado boss em inglês, né, que pode congregar a missão para a qual aquilo que ele está liderando existe. Então, o fundador de uma empresa, ele agrega a missão da empresa. É ele que fala por último, é ele que vai decidir se a igreja continua ou para, se ela se multiplica, se ela muda de direção, mesmo que ele ouça várias pessoas, que tenha outros líderes, tem um que responde finalmente. É por isso que você tem cargos geralmente piramidais e que tem alguém lá em cima que resolve. Mesmo quando a decisão é colegiada, geralmente você tem alguém que lidera a reunião colegiada para presidi-la,
para que você tenha não só ordem, né, organização, mas que possa tirar das pessoas o que elas têm de melhor, o que elas têm de melhor, e também que possa garantir que o resultado seja um bom resultado ao final dos trabalhos, tá bom? O conceito de liderança, como eu falei para vocês, é amplo, mas hoje, se eu pudesse resumir tudo aquilo que eu falei, e seria suficiente até para você pensar quando você fazer uma entrevista de emprego, para você se empregar ou empregar alguém, para você saber em quem votar, para você saber em quem você vai escolher, para saber em que igreja seguir, seja qual for a decisão, para poder questionar a sua família, quem é que está na cabeça da sua família, ou apoiá-la se for necessário. O que é que se espera hoje dos líderes em todas as áreas? Que o líder acredite em si mesmo. Ou seja, então ele sabe que ele sabe onde ele quer chegar, ele acredita que ele é capaz de ajudar e fazer o que ele está fazendo, de comandar o processo que ele está comandando, de comandar a família que ele está comandando. Então ele acredita nessa capacidade. Mas, do outro lado da balança, ele tem que ter aquela chamada dúvida razoável. Ele sabe que ele pode errar. E ele admite quando erra. E ele é capaz de reparar esse erro, assumindo esse erro. Então, por um lado, ele acredita nele, mas ele também tem a capacidade de duvidar em alguns momentos se ele está no caminho certo. Então, ele ouve outras pessoas, ele analisa os resultados, ele verifica se viu tudo certinho, e pode ser que ele chegue à conclusão de que talvez ele não tenha escolhido da melhor forma possível. Então, o líder erra. E saber que erra, corrigir o erro, assumir o erro, faz parte do perfil do líder atual. O líder atual também mostra paixão pelo que ele faz. Não importa em que área. Você não consegue imaginar uma pessoa que lidera uma coisa que ela não gosta. Se ela está fazendo isso, ela é muito mais chefe do que líder. O líder verdadeiro faz o que ama e ele tem paixão pelo que ele faz. Porém, assim como no outro caso, ele não se transforma numa pessoa incapaz de entender que existe um outro mundo ao redor dele. Ele não transforma o processo que ele lidera na única razão da sua vida. Nem sequer mais hoje, por exemplo, que um líder de uma empresa só viva para a empresa. Se quer que o líder tenha uma visão global, que ele tenha uma boa network, que ele seja uma rede de pessoas, rede de apoio, de conhecimentos, de influência, que ele tenha vida pessoal, né? Porque o preço a pagar é muito alto quando a liderança não consegue ter uma vida pessoal satisfatória e feliz. Então, hoje se tem também a ideia de que o líder tem paixão pelo trabalho, mas ele tem noção de que há um mundo externo, ele conhece o que acontece fora do seu domínio e ele também tem uma vida privada, tem uma rede de influência importante, ok? Além disso, o líder atual reconhecidamente mostra amor pelas pessoas. O verdadeiro líder tem que amar pessoas, saber que as pessoas estão ali e que ele, como líder, tem que gostar de ajudar as pessoas a melhorar, gostar de ajudar as pessoas a atingir objetivos. Ele não precisa aprender. Ele pode chegar ao final e dizer, pois é, fizemos tudo nós mesmos, mesmo que ele tenha sido o grande líder, né? Ele divide as conquistas. Ele pode trazer para si as derrotas, mas ele divide as conquistas, né? E esse amor pelas pessoas, pelo outro lado, sempre tem um outro lado, tem que permitir que ele entenda que na hora em que ele assume um papel de liderança, ele tem que ser capaz de lidar com a solidão. A liderança, ela é necessariamente solitária. Por que, Beatriz? Por quê? Porque na hora que você tem a caneta na mão, na hora que você está na frente de um problema, na hora que você tem que se expor, naquele momento você está sozinho. Você pode ter ouvido todo mundo, você pode ter lido tudo o que você quis ler, mas na hora de tomar a decisão, é você e a sua consciência. E quando isso acontece, você tem que lembrar que daqui a 10, 15, 20 anos, vão analisar a sua decisão sem ter as informações que você tinha quando tomou a decisão. E você tem que compreender que isso vai acontecer. Então o líder é capaz de tomar decisão com os dados que ele tem, com as informações que ele tem, sabendo que depois ele será julgado num ambiente que ele, na verdade, não tinha acesso a um monte de coisa. Depois que passou, o famoso engenheiro de obra pronta, né? É muito fácil chegar e dizer tem defeito aqui, tem defeito ali, mas no momento que a pessoa toma a decisão, que ela coordena aquele processo,
ela fez com as informações que ela tinha. Por isso é que a liderança é tão solitária, porque ela está exposta a julgamentos e julgamentos com informações que você não tinha, e quando você assume o cargo de liderança, você se afasta naturalmente de amizades que seriam amizades mais corriqueiras da sua vida, porque as pessoas já esperam que, estando colando no líder, eu sou amigo do rei. Se eu sou amigo do rei, eu tenho privilégios. Então é muito provável que você tenha que se afastar um pouco das pessoas, saber a hora de se aproximar, de que forma se aproximar. Eu me lembro quando o Roberto assumiu a reitoria da universidade, eu voltei a ser vice-reitora. Ele era meu reitor, eu era vice-reitora. Quando ele chegou, eu contei para ele que eu gostava muito de andar nos corredores e ver como as coisas estavam e ouvir as pessoas, né? Aí um dia ele falou assim para mim: eu não sou assim. Eu fico sabendo o que acontece pelos corredores, porque eu chamo pessoas no meu gabinete, eu monto reuniões específicas para ouvir os mais diferentes segmentos, mas eu acho que um reitor não sai da reitoria se não for para dizer alguma coisa de concreto. Porque o reitor, quando alguém fala com ele, o que ele escuta, ouvir a resolução ou portaria, ouvir inquérito, né? Provavelmente, quando você fala alguma coisa para o reitor, ele tem que tomar alguma providência a respeito disso. Então, eu não participo de coisas em vão, quando eu estou na universidade ou quando eu represento a universidade. Eu tenho que pensar no que eu vou dizer, eu tenho que pensar o que eu vou fazer, porque, na verdade, eu represento uma instituição. E poucas vezes eu vi uma liderança tão firme e tão honesta com a própria instituição. Mesmo depois de anos que ele não era mais reitor, ele dizia: isso aqui não posso fazer porque, vamos dizer assim, como é que o reitor da USP está fazendo isso? Né? Ele foi reitor da USP, como é que pode um ex-reitor da USP estar fazendo uma coisa dessa? Então, ele tem um dever institucional muito grande. E esse dever institucional acompanha ele por toda a vida. Então, as verdadeiras lideranças, elas não aparecem só em uma situação. Todos os lugares por onde ele passou, ele acabou assumindo a liderança de onde ele estava. E isso é normal que aconteça. Por outro lado, de uma certa forma, aconteceu comigo também. Apesar de ter uma liderança bem diferente da dele, eu também assumi liderança em todos os processos pelos quais eu passei. E mesmo trabalhando juntos, com personalidades tão fortes, e os dois exercendo o cargo de liderança, nós nunca tivemos desavenças no trabalho, nem durante o tempo que tivemos nossa empresa e nossa consultoria. Então, na verdade, a gente aprende que os bons líderes, inclusive, convivem muito bem entre si e aproveitam a sabedoria uns dos outros. Eu, pelo menos, tento me encostar em pessoas muito boas. Aliás, fica aqui uma dica, viu? Pessoas nível A chamam nível A para trabalhar, para conviver, para tudo. Gente nível B chama C, porque tem medo de B. Tem medo de seu lugar ser ocupado. A verdadeira liderança não tem medo. Eu já fiquei numa situação de ter gente melhor do que eu em cima de mim e melhor do que eu abaixo de mim. E eu digo assim, eu vou aprender com essas pessoas e eles vão aprender comigo também. Eu não tenho medo dessas pessoas. Eu quero estar perto de gente boa. É com gente boa que a gente cresce, né? Então a liderança não tem medo de trazer gente boa para perto de si. Se você tem medo de cercar de gente boa, você não confia em você mesmo, né? É uma consequência natural pensar uma coisa dessa. Muito bem. Essa capacidade de enfrentar a solidão é um aprendizado que faz com que muitas pessoas que passaram por processos de liderança tenham que aprender que quem faz grandes coisas e quem muda instituições, empresas, países, cidades, famílias, igrejas, clubes, não fica muito tempo espontaneamente. Porque teve que tomar atitudes duras, muitas vezes, para poder salvar a situação, teve que mexer com pessoas, e é normal que essa pessoa depois não fique. A liderança, tirando as coisas de sua própria propriedade, da sua propriedade, quando são cargos ou eletivos ou cargos escolhidos, muito dificilmente você tira a situação crítica da situação crítica e fica durante muitos e muitos anos. Geralmente a pessoa que lidera um processo de mudança, de transformação, não fica. Mas o verdadeiro líder não tem medo disso, porque ele sabe que nunca faltará lugar para ele. A sua competência, a sua coragem, ele não vai deixar de exercer aonde quer que ele esteja, tá? Então, para terminar isso aqui, eu vou deixar com vocês a única característica
que é universal sobre a liderança, que é aceita em todos os livros, por todos os teóricos e, se você pensar bem, por todas as pessoas. Qual é a característica universal de liderança? Líder é aquele que tem seguidores voluntários. Ou seja, o verdadeiro líder é aquele que não precisa pedir, não precisa ter um cargo, uma posição. Ele simplesmente é seguido, ele é admirado, ele assume o papel mais importante porque as pessoas voluntariamente acreditam nele. Então, essa fica como lição. Se não é voluntário, provavelmente não é uma liderança verdadeira. É uma liderança transitória. E a liderança verdadeira, ela permanece e quando ela sai do processo, continua no coração das pessoas. Então, é uma característica que é muito bem-vinda e que pode ser treinada e que vocês podem desenvolver e valorizar. Então, é muito importante que a gente entenda isso para poder escolher bons líderes em todos os locais que a gente vive. Saber realmente quem vale a pena ouvir, quem agrega na sua vida e quem faz diferença no mundo em que nós vivemos, tá bom? Por hoje era isso, eu queria agradecer vocês, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, quem não é inscrito ainda, acionar o sininho de notificação, compartilhar e comente aqui quais outras características de liderança você acha que existem e que eu não citei, né? O que você acha de formar um líder e o que seria liderança para você? E me siga também no Instagram, Pense Comigo com Bia Lobo, no meu website www.bialobo.com.br. Pense comigo, mas decida por você. Nos vemos em breve. Fiquem bem. Pense comigo, senta aqui, vamos conversar sobre vida e amor. Tempo que não quer parar, entre risos e tropeços, a gente aprende a voar.